Esteja convosco. Cheio de Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de lavar os pés, ou de levar os pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os adverteu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: e por que não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutes sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vos recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vos recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Bem, queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, nesta sexta semana do tempo comum, o Senhor nos dá essas palavras, a primeira leitura no livro da história da nossa salvação, no Gênesis, continuando este catequese de Deus na nossa vida, aonde que Deus criou o homem e a mulher e os criou na sua imagem e semelhança, e depois da queda do homem e da mulher, agora estamos nessa narração de Noé, aonde que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, acolhe e vê a situação do homem perante a face da terra. E como a Sagrada Escritura nos diz, Deus mesmo vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, répteis e até as aves do céu. Pois estou arrependido de os ter feito, porque o homem se revoltou contra Deus. Essa desobediência do homem e a queda do homem e a perca do homem de ver a face de Deus. Perdeu o sentido da sua vida. E quando perca o sentido da vida do homem, perdeu a noção da grandeza deste amor de Deus. Mas através de Noé, Deus mesmo permitiu, e no mesmo tempo, após esta terminação do povo, aonde que a descendência de Noé, hoje recebemos, através dessa palavra, uma garantia para todos nós. E nesse Evangelho nos diz hoje que no mesmo o homem entrou na sua vida como Deus, na sua história, Deus sempre abre para todos nós uma história de salvação. E, através de São Marcos hoje, nos adverte: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Fermento dos fariseus, aonde que o homem se tornou deuses na sua vida,
e também de Herodes, aquele que quer matar Jesus. E o homem, sabendo que a fonte da vida está em Deus, e a resposta da sua vida, da sua história, está em Deus. E está plenamente no coração de Deus. Por isso que Herodes, esse fermento de Herodes, está muitas vezes dentro do nosso coração. Quer dizer, no coração do homem, está como sangue que está aí, dando a vida e perdendo a vida, de não acreditar que Cristo tem poder de transformar o pão da vida, o pão que nos oferece hoje nesta Eucaristia. Porque não temos pão, e muitas vezes perguntamos a falta muitas vezes, humanamente falando, nesse tempo de graça que nos dá. Os questionamentos do mundo de hoje, que o mundo quer segurar o pão. Por isso o homem se tornou egoísta, moralista. E o homem quer bem-estar. Por isso quer segurar todas as coisas nas suas mãos. E ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, que nos dá, tendo olhos, não vedes. Vós não vedes. E tendo ouvidos, não ouves. E Cristo fez essa multiplicação dos pães. Por isso, o cuidado de todos nós, esse fermento de Herodes, porque Herodes quer matar Jesus, quer matar a nossa fé. Não é simplesmente assim, bom. Por isso, um grande perigo da nossa vida quando nos escandalizamos com a pobreza do mundo. Com a pobreza do mundo, com a sua debilidade. E hoje o homem secularizado, escandalizado na pobreza. A pior pobreza do homem, quando ele perca na sua vida o sentido da sua vida. E todo um caos. E muitas vezes perdemos a noção da unidade. E perdemos a graça de Deus. Porque pensamos que o problema do homem está fora do homem. Pensamos que o problema do homem é o outro. E perdemos a unidade com Deus. E quando perdemos a unidade com Deus, perdemos também a unidade uns dos outros, especialmente na vida matrimonial, que nos une cada dia como Cristo sempre se relaciona com a igreja como esposa a todos nós. E Jesus Cristo nos dá essa pergunta hoje. E vós ainda não compreendeis? E Jesus Cristo, através desta Eucaristia, oferece para todos nós a herança da vida eterna, o seu corpo e o seu sangue, transformando o corpo e o sangue de cada um de nós, Cristo, um cristão. Perante do mundo de hoje, somos convidados de ser um cristão verdadeiro, quer dizer, a fé em Cristo Jesus. Essa fé transforma um alimento que não perece na vida da nossa família, da nossa comunidade e também prontos também para morrer, para dar a sua vida por causa do Evangelho.
discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, aquele que tem capacidade de carregar e também de dar a vida uns aos outros e dar a vida até a morte por causa do Evangelho. Que os pobres sejam evangelizados. O que quer dizer evangelizado? Tem um novo sentido da sua vida. Esse novo sentido da sua vida, aquele que é capaz de amar e de perdoar e amar os seus inimigos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.